Trabalhar com formulários de questionamento sempre foi utilizado, seja na forma digital ou não. Antigamente, existia muitos questionamentos no marketing direto, abordagem direta na rua. Já também existia de maneira online. Hoje em dia tem ficado cada vez mais procurado, uma vez que nós estamos trabalhando muito online. Então, esses formulários te ajudam a atingir o seu público, né? E aí você recebe um feedback acerca do seu conteúdo. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você quer saber como criar formulários e aí atingir o seu público de forma mais rápida e direta, fica até o final do vídeo que a gente vai ver como trabalhar com isso hoje na Microsoft Office. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez no canal. Então, vamos começar com o tutorial. Então, partindo do pressuposto que você ainda não conhece como trabalhar com a Microsoft 365, é só chegar no Google e escrever, nesse caso, a Microsoft 365 Login, e aí depois você vai abrir o primeiro link ou um deles que está escrito Login, e você vai então ser encaminhado para a sua conta. Como eu falei anteriormente, se você ainda não tiver uma conta, vou deixar aí nos cards para você saber como utilizar. Então, quando você já estiver na Microsoft Office 365, que é grátis online, como eu falei, então você vai ver todos os softwares, todos os aplicativos da Microsoft Office 365 nesse caso. Você pode chegar aqui em todas as aplicações e aí ver todas elas ou clicar em todas as aplicações, então elas vão aparecer todas aqui para baixo. Nós já falamos sobre a maioria delas aqui no canal, você pode dar uma olhadinha aí nas outras playlists que eu falo da Microsoft Office, diferentes tipos de software. Hoje nós vamos falar sobre esse aqui que é o formulário. Então, se você der um clique em cima dele ou abrir em uma nova janela, então ele vai passar para a nova janela já com a parte dos formulários, como vocês viram inicialmente. Aqui eu já tenho um formulário exemplo criado, e só mostrando que depois, quando nós preenchemos e fazemos todas as perguntas, nós teríamos duas abazinhas, dois guiazinhos, assim como um navegador ou um browser, e na segunda nós teremos as respostas dos usuários que então tiveram acesso ao seu formulário e então responderam ali. E nós já vamos falar sobre essa parte. Depois você pode então inserir em qualquer mídia social, em qualquer, nesse caso, social media do estilo Facebook, Instagram, qualquer uma que você quiser mesmo. Eu vou dar o exemplo de uma aqui. Então, voltando para aqui, eu já tenho aqui as perguntas do mesmo formulário que eu tenho aqui. E vou aqui clicar no novo formulário, vocês façam o mesmo. Então, quando clicarmos em novo formulário, aqui nós podemos começar com as nossas perguntas, que é o mesmo que vocês viram aqui no caso do formulário anterior. E aqui nós podemos começar com as nossas perguntas. Eu vou abrir aqui o meu Notepad e vou começar a copiar. Você pode fazer o mesmo, primeiro fazer as perguntas e depois fazer o copy-paste aqui, ou você pode simplesmente chegar e já começar a escrever. Aqui eu vou fazer uma pergunta, aqui nesse caso, a pergunta seria mesmo o título. E na parte da introdução, eu vou copiar isso que eu deixei aqui e vou colar aqui. Então, nós vamos aqui, eu estou perguntando que tipo de conteúdo que o usuário que usa ali aquela rede social ou qualquer outro lugar que nós vamos colocar o nosso formulário. Então, eu estou aqui descrevendo o que eu estou falando sobre este assunto que eu vou fazer a pergunta. E depois eu copio aqui a minha primeira pergunta e nós vamos em adicionar nova. E aqui eu começo a dizer se ela é de escolha múltipla ou multiple choice, se ela é do estilo texto, se ela é do estilo classificação para as pessoas dar um like, gostei ou não gostei, data, etc. Aqui nós podemos ver outros tipos. Então, aqui na parte de classificação, se você quiser, pode colocar do estilo estrelinha, etc. Mas já vamos ver essa parte. A primeira aqui, eu vou colocar do estilo texto, da mesma forma que eu coloquei no outro formulário. E aqui o usuário depois vai poder introduzir aqui o tipo de resposta. Nós temos aqui se a resposta é de desenvolvimento ou se ela é do estilo obrigatória. Então, se você quer realmente obter um feedback do usuário, coloque obrigatório e, nesse caso, a pessoa vai ter mesmo que colocar ali uma resposta. Agora, nós vamos adicionar aqui outra pergunta
E eu vou aqui, vou copiar o que é que eu quero fazer a pergunta, a segunda pergunta. E como eu coloquei lá no pad, no Notepad, ela vai ser do estilo multiple choice, escolha múltipla. Ou seja, eu vou perguntar, fazer a pergunta e o usuário vai dizer se sim ou se não. Vou inserir a pergunta e na primeira opção eu vou escrever sim e na segunda opção eu vou escrever, nesse caso, não. E depois nós vamos dizer se ela é obrigatória. Aqui está dizendo múltiplas respostas, se quiser. Então, se quiser adicionar alguma a mais, além das duas que dão por default, é só adicionar uma a mais. E, nesse caso, passar para a próxima pergunta. Mas, como vocês podem ver aqui, a partir da segunda, ela já te dá a opção de mover para cima. Ou, nesse caso, quando tiver uma terceira ou mais, vai dar a opção também de mover para baixo. Aqui, você pode copiar a pergunta, se quiser mudar só uma palavrinha ou outra. E aqui você pode eliminar, né? Então, vamos passar aqui para a nossa terceira pergunta. E ela vai ser de multiple choice, mas eu ali tenho, nesse caso, outro tipo de resposta sem ser sim ou não. Então, eu tenho aqui essas duas e eu vou copiá-las. E vou aqui, nesse caso, na primeira pergunta, eu vou dizer assim, e aí na segunda eu vou dizer dessa maneira. A terceira, como eu copiei as duas, elas já vieram juntas, eu vou apagar aqui a terceira, porque só tem duas, mas você pode deixar e retificar e adicionar outra pergunta de multiple choice, escolha múltipla, como nós falamos no início. Elas todas serão obrigatórias nesse sentido, então, quando é obrigatória, vocês podem ver que aparece aqui um asterisco. Da mesma maneira, quando você preenche qualquer outro formulário online, isso aqui é a mesma coisa. Então, o algoritmo do Microsoft Office Formulário, Forms, o algoritmo dele já vem aqui com essa estrelinha, como qualquer outro formulário que você preenche online, dizendo e essa parte é obrigatória, por favor, você tem que preencher. Agora, nós vamos aqui para a nossa terceira pergunta, e ela vai ser do estilo, como nós falamos anteriormente, classificação. Então, eu faço aqui a pergunta, ela tem aqui classificação de estrelas, 5 níveis, você pode escolher quantos níveis você quer e de que tipo de classificação, se ela é numérica ou se ela é do estilo estrela, como eu fiz no outro estrela, vou deixar aqui estrela, você pode escolher também numérica. E aqui na última parte, o que eu fiz foi, em vez de fazer uma pergunta, eu disse, olha, saiba mais sobre esse determinado assunto. Eu coloquei multiple choice, mas você pode colocar outro qualquer. Eu coloquei aqui simplesmente, nesse caso, o link do meu blog e do meu canal. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, do meu Instagram, podia colocar da página do Facebook, etc. E aqui, nesse caso, como foi a minha última pergunta, eu vou simplesmente guardar. Aqui você pode ver que já tem as setinhas, se você clicar numa anterior, ela já pergunta se você quer passar para baixo ou para cima, então se você quer que ela fique por último, ela fica aqui. Então pode retornar e a outra vai passar por último. E agora, com todas as perguntas feitas, como nós falamos, eu vou clicar aqui em enviar. E aí, quando nós clicamos em enviar, o aplicativo vai dar aqui a possibilidade de copiar ou simplesmente de já fazer uma ligação através do link. Também ela gera um código, um QR Code, se quiser. E também ela pode gerar aquele tipo de incorporação. Se você quiser incorporar em qualquer website, blog, etc. Como nós fazemos as incorporações, por exemplo, dos nossos vídeos dos canais do YouTube, em qualquer página que nós queremos de algum website, blog, etc. E também pode enviar por e-mail. E além dessas duas opções, já pode fazer diretamente a postagem no Facebook e no Twitter, mas se nós quisermos fazer no Instagram ou qualquer outra rede social, TikTok, etc., a gente pode copiar o link e ir diretamente para lá. Como vocês podem ver aqui, nós podemos abreviar o link, se quisermos. Eu vou deixar sem essa opção de abreviar. Eu vou clicar aqui em Facebook. Ela vai abrir uma janela pop-up do nosso perfil do Facebook, que eu já tenho aqui o login feito, por isso ela já abre diretamente. Se você não tiver o login feito, então ela não vai dar essa opção, vai te pedir então para fazer o login primeiro. E aqui ela pede se você quer colocar somente no feed de notícias ou se você quer colocar nos stories também. Normalmente o alcance ele é maior
para não dizer que é normalmente, mas sim sempre, o alcance é maior quando nós colocamos nos stories. Ou seja, nos feeds ali, para as pessoas verem nos stories, tanto no Facebook como no Instagram, em qualquer outro lugar. Então, você pode adicionar as duas opções, ou você pode escolher só uma e depois vir e fazer a segunda parte e escolher a outra. Tem aqui as opções que, para atingir o público, atingir as pessoas, nós deixamos em público, obviamente. E aqui você pode escolher escrever alguma coisa. Eu posso deixar aqui, deixe sua opinião, no caso, né? Mas isso aí você pode fazer uma descrição bem detalhada e clicar em publicar no Facebook. E aí, então, a publicação vai ficar feita, então, no seu perfil do Facebook. E depois, as respostas virão para aqui, como vocês podem ver, esse formulário ainda não tem nenhuma resposta, mas aqui no outro formulário, já mostrando para vocês, tem aqui algumas respostas. Então, vamos supor que alguém chega na sua página do Facebook, e aqui eu vou fazer um F5 já para aparecer o outro, e aqui na sua página do Facebook, a pessoa chegou aqui e viu o teu feed, como vocês podem ver aqui, já está no meu, deixe sua opinião. E nesse caso, se você deixou também no seu perfil, você pode, como vocês podem ver aqui, esse foi o de ontem, esse foi o que eu fiz agora. Eu falei de ontem só porque eu fiz ontem. E aqui você pode clicar e ele vai aparecer na aba, na outra aba, ele vai abrir num outro guia. E aqui você pode deixar a sua opinião. Então, eu vou escrever aqui, amo conteúdos de... vou colocar aqui infantil. Vamos supor que talvez seja um adolescente, uma criança, um professor, né? Porque gosta de conteúdo infantil, pode ser um professor. E gostaria de trabalhar com isso. Então, só isso, só para a gente ver o que vai acontecer lá. E depois, você pode dizer aqui, você precisa de saber informática básica hoje em dia? Então, é só uma opinião. Você acredita que hoje em dia precisa saber a informática básica? Sim. Quero usar meu conteúdo para uma renda extra. Você ajuda ou pode recomendar quem faça? Você gostou dessa avaliação? Você clica, se gostou, 5 estrelas ou menos. E aqui você pode dizer o que achou desse, se gosta dos conteúdos do blog ou dali do canal. E aí você pode clicar diretamente no link, abrir primeiro para ver, né? Se gostou ou não. Isso aqui é só o meu exemplo, você obviamente vai fazer de outras maneiras. Quando você clicar em enviar, então vai aparecer, muito obrigado e tal, e quando você voltar no seu formulário, vou fazer aqui um F5, por exemplo, mas já estava ali, aqui já tem uma resposta, uma única resposta. Então aqui já tem o que a pessoa escreveu, quais foram as respostas dela acerca dos outros. Aqui tem uma única resposta. Agora eu vou passar aqui para esse outro formulário, como vocês podem ver. Aqui tem várias respostas, 3 no caso, então quando passa o rato por cima de cada resposta, essa é pequena, mas passar por cima das outras duas, você vai ver que vai aparecer mais coisa, fazendo rollover, que é passar o rato por cima. Mas mesmo assim, ele tá aqui sem acabar o que a pessoa escreveu. Então, para saber o que a pessoa realmente escreveu, se for um texto grande, porque o algoritmo aqui ele não deixa escrever mais do que esse determinado tipo de caracteres, então temos aqui um Excel para a gente abrir e ver lá então, porque tem várias outras opções aqui, como você pode ver. Você acredita blá blá blá, então aqui tem mais detalhes, você pode abrir e ver qual é o nome, se não for um caso anônimo. Nesse caso aqui, como é anônimo, não aparece. Mas se for um perfil que não seja anônimo, é um público que a pessoa escreveu, então vai aparecer. E aqui a mesma coisa, vai aparecer os outros dados. E assim sucessivamente, etc. Tem mais detalhes para cada um deles. Agora vamos supor que nós queremos aqui abrir o Excel, a gente vai clicar. Vamos então abrir nossa pasta de download para abrir então em nosso Excel. E aqui você vai ver, por exemplo, que nós temos todas as colunas nesse caso e as linhas que eu tenho ali, nesse caso 3 respostas, e aqui na parte que pergunta o que você gostaria de fazer profissionalmente, que é ali os textos maiores, aqui nós podemos visualizar todos eles. E as colunas que tiverem assim não completas, é só dar 2 cliques aqui, para quem não entender tanto sobre o Excel, então vai aparecer ali por completo. Então, mesmo que as colunas não estejam
de formas corretas, vai aparecer ali. Na parte do nome não apareceu, porque como vocês viram lá, não foi emitido esses 2 dados de e-mail e de nome. Mas então aqui nós conseguimos ver a parte que não aparece aqui no nosso formulário, ou seja, essa parte aqui que nós não conseguimos visualizar está aqui na coluna do Excel. Então aqui, você pode simplesmente, como nós falamos, copiar o link e enviar, nesse caso, o link para a pessoa. É um aplicativo muito fácil e rápido de utilizar. Então, se você ainda quiser trocar o tema, que vocês viram que esse aqui tem um tema diferente, então você pode, e essa sendo a última coisa que eu vou falar aqui, é que você pode escolher o que você quer. Pode chegar aqui e clicar, ele vai aparecer aqui na parte de trás o tipo do tema. Então, vou deixar esse aqui e aqui, pronto, nós vamos ter então ele dessa forma. Então, quando a pessoa clicar na rede social, vendo novamente como é que ele vai ficar a nível depois da formatação, e ele vai ficar então com esse design aqui na parte do background, a parte de trás. E pronto, é isso. Os usuários vão, nesse caso, preencher o formulário, e você vai então receber aqui as respostas na aba, no guiazinho de resposta. E o link pode ser compartilhado, como nós falamos, em qualquer rede social, enviado por e-mail, gerado um QR Code, um link de incorporação. Então, podemos fazer várias coisas com esse software. Então, aqui nós podemos utilizar de maneiras distintas. É muito usado mesmo, e é muito bom. A Microsoft Office, ela tem muitos softwares, muitos aplicativos muito bons. Ainda falta me falar aqui sobre talvez uns 2 ou 3 no canal. E, passo a passo, vou deixando aqui alguns vídeos. Sobre o formulário, não tem muita coisa o que falar, obviamente que existe mais coisas, mas se você quiser, deixa a sua opinião, coisas que você gostaria de aprender que eu não abordei aqui, e eu volto a fazer outros tutoriais no futuro. E qualquer coisa, se vier mais coisas aqui à cabeça, eu deixarei aí então. Espero que vocês tenham gostado, que isso possa ajudar, e como o algoritmo do YouTube reconhece quando nós fazemos compartilhamento, seria muito bom se você compartilhasse com amigos. Não é simplesmente para fazer como muitas pessoas pensam que os YouTubers estão sempre pedindo para compartilhar. Não é um pedido bobo, simplesmente porque o algoritmo do YouTube realmente conhece e nos ajuda quando vocês fazem isso. Infelizmente, os canais que ensinam, que tem conteúdos de ensinamento no YouTube, eles não são muito valorizados. As pessoas gostam mais de entretenimento, esses tipos de brincadeira, e os de ensino, infelizmente, eles não são muito, não têm muito valor. Por isso, o compartilhamento de vocês é muito importante para o canal e eu agradeço muito. Agradeço por ter ficado também aqui até o final do vídeo e nos vemos então no próximo tutorial. Obrigado e desde já gostaria de desejar ótimas festas, um Feliz Natal e nos vemos em breve. Tenha um ótimo dia, fica com Deus. Tchau!